Na semana passada, a presidenta Dilma Rousseff foi impeachmentada. Foram 61 votos a 20. O Brasil vive hoje a maior crise política e financeira. O Entrevista.net dessa semana vai falar com Nilson Euclides, cientista político, que vai explicar se o impeachment foi bom ou foi ruim para os brasileiros. Nilson, muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo ao Entrevista.net dessa semana. Eu agradeço o convite. É sempre muito interessante e importante a gente poder debater sobre política e, enfim, discutir os assuntos que fazem parte do cotidiano, não só do cidadão comum, mas também das esferas de poder. Agora, para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria que você explicasse o que é o impeachment e por que ele acontece. Bom, o impeachment é um instrumento constitucional. Está previsto na Constituição que o chefe do Executivo, se sofrer uma investigação de crime de responsabilidade ou improbidade administrativa, ele pode sofrer o impedimento, ou seja, a perda do mandato e a perda dos direitos políticos. Então, é um instrumento previsto na Constituição, mas que, no Brasil, na democracia de 25, 30 anos, depois do processo de abertura, é a segunda vez que a gente utiliza. É claro que para a democracia, para um sistema de governo, um país que é a oitava economia do mundo e é a segunda maior democracia do mundo, é uma coisa traumática, porque a gente tem praticamente, em menos de 25 anos, em menos de 30 anos, 2 presidentes que sofreram no processo de impeachment. Isso é muito ruim porque coloca em xeque as próprias instituições, coloca em xeque a confiabilidade no sistema político brasileiro. Agora, como você já disse, o Brasil já passou por essa situação, foi em 1992, com o Collor, e eu queria que você fizesse um parâmetro daquela época para agora. Olha, o Collor, em 1992, existem duas questões. Ele era um presidente que perdeu o apoio popular e também perdeu a base que ele tinha no Congresso. Isso aí é muito parecido com o que a gente tem hoje. Agora, diferentemente do que aconteceu em 92, a gente vivia um clima das oposições, por exemplo, as pessoas que não eram governo, e parte daqueles que estavam ali orbitando em torno do governo, mas em determinado momento abandonaram o apoio que davam ao governo, eles tinham havia um certo consenso de que a saída do Collor era o melhor para o Brasil, até porque ele tinha demonstrado que tinha uma incapacidade, não tinha um partido, ele não tinha, digamos, uma estrutura partidária que lhe desse sustentação. Então, houve ali um consenso e a presença do então vice-presidente Itamar Franco, que se colocou como aquele que faria a transição, ou seja, uma pessoa que estava ali tentando ser utilizado naquele momento, que era um momento de crise aguda, para fazer uma transição daquela crise para um Brasil onde as forças políticas, tanto aquelas da base do governo quanto de oposição, propunham um Brasil diferente, ou seja, era o primeiro presidente eleito, todo mundo tinha interesse que a democracia brasileira vingasse, né, e não sofresse outro viés. Então, eu acho que é a grande diferença. Não vou aqui atentar à questão jurídica. Hoje, o que a gente tem é o seguinte, a gente tem uma presidente que perdeu o apoio popular, tá, e perdeu o apoio no Congresso. Tá? Diferentemente do que está no processo do Collor, há uma discussão muito grande sobre a fragilidade das provas de que ela tenha cometido crime de responsabilidade, a tal das pedaladas fiscais. E, por outro lado, também, a gente tem uma herança que veio da eleição de 2014, que é esse ambiente de hostilidade que foi criado no período eleitoral entre PT e PSDB, Aécio e Dilma, principalmente no segundo turno. A Marina também sofreu isso no primeiro turno. O PT fez uma campanha muito, digamos assim, quase que o objetivo principal era destruir a Marina, qualquer possibilidade dela ir para o segundo turno. E esse revés o PT vai colher depois das eleições, porque o ambiente político entre os partidos no Congresso ficou contaminado, ficou hostilizado, e, por outro lado, também, o eleitorado também ficou hostilizado. Você teve uma radicalização entre aqueles que eram pró-Aécio e a favor de Dilma, do PT, um acirramento que saiu fora da normalidade do debate ideológico, político, partidário, e descambou para uma agressão física, verbal. Todo esse ambiente que foi contaminado no processo eleitoral, que depois se estendeu para as ruas, com o encaminhamento de algumas propostas que o próprio governo fez, que foram propostas que, de certa forma, descaracterizavam aquela proposta que havia sido colocada no crivo eleitoral, você tem, então, um ambiente que a presidente vai perdendo a sustentação dos votos que ela teve, de uma parcela significativa, e, por outro lado, ela vai perdendo também o apoio que ela tinha da base.
Quer dizer, o apoio que o PMDB tinha dado, que já era um apoio um pouco fragmentado, ele passa a ser, então, um apoio quase que inexistente. Então, ela não consegue caminhar, ela não consegue encaminhar a proposta, ela não consegue governar. Todo esse ambiente favoreceu que o aspecto político fosse o mais predominante do processo de impeachment. Isso a gente viu até o final, no final da votação, em que se abriu, inclusive, um precedente para se condenar, para se afastar a presidente e não tirar os direitos políticos dela. Quer dizer, há, de certa forma, um acordo, porque se não há provas cabais, duras, materiais, que possam legitimar o processo de impeachment com crime de responsabilidade, por outro lado, você tem um aspecto político de um PMDB que simplesmente abandona o governo e propõe ele ser o governo, juntamente com as outras forças de oposição. Então, esse ambiente político, muito mais político do que jurídico, é que favoreceu o impeachment. Agora, em relação ao povo, naquela época, em 1992, o povo foi todo para a rua pedindo o impeachment do Collor. No caso da Dilma, o povo foi a favor, mas também foi contra. Um ambiente completamente diferente. Algumas pessoas querem fazer uma relação, principalmente alguns setores do hoje governo PMDB, de que há uma insatisfação com o governo, é uma coisa. Agora, uma insatisfação do governo, transformá-la em uma posição direta com o impeachment, uma coisa completamente diferente. E, diferentemente do que ocorreu em 92, você não tem esse ambiente político hoje. Você tem uma parcela significativa do eleitorado, daquelas pessoas que, inclusive, votaram no presidente Dilma e que não estavam aprovando o governo dela, tinham severas críticas, mas que também não queriam impeachment, que consideram o impeachment um golpe. E isso é uma parcela significativa, não estou falando de 2%, 3% da população, não. Então, é um erro o discurso de que os 11% de aprovação que é a presidente Dilma seria somente esses 11% que seriam contra o impeachment. Não, pelo contrário. Eu acho que tem dentro daqueles 60%, 70% de que não aprovam o governo da Dilma, mas que também não aprovam o impeachment. Então, nós temos aí uma situação extremamente delicada. Eu acho que é preciso ter muito juízo nesse momento, não só os grupos, os setores organizados da sociedade brasileira, mas as lideranças políticas, os partidos, a própria presidente da República, o atual presidente agora, Michel Temer, precisa medir as palavras, precisa ter muito controle emocional, preservar as instituições e encarar essa situação como algo passageiro que nós estamos passando, que não deveríamos passar se nós tivéssemos instituições e um sistema político partidário mais eficiente, mais transparente, mas, enfim, é o que a gente tem. E o que a gente tem nos levou para essa crise profunda, econômica, política, que se soma também a uma crise econômica externa. Então, nós estamos vivendo aí o que alguns dizem que é a tempestade perfeita. Vamos ter juízo para que esse processo seja conduzido da melhor maneira possível e que em 2018 a gente seja capaz de construir um processo eleitoral em que essas diferenças que foram radicalizadas caminhe nos trilhos de uma oposição e de governo, de partidos organizados, com propostas e discursos que acrescentem ao processo político brasileiro, não que radicalizem e hostilizem cada vez mais as parcelas que, naturalmente, em qualquer sociedade, têm posições diferentes, ideológicas, enfim. Não é? Durante todo o discurso da presidenta Dilma, o discurso de defesa dela, ela disse que estava sendo vítima de um golpe. Na sua opinião, porque ela é do PT, né, e o vice dela é de outro partido. Foi um golpe? Olha, se você pensar da seguinte maneira, se você pensar o rito processual, não. Foi um rito processual de um instrumento constitucional que seguiu, né, ela teve o direito de defesa não foi cerceado, você teve tempo, você teve, enfim, todo um procedimento jurídico, ritual foi seguido. Agora, por outro lado, o que se discute bom, o fato de você ter tido um rito jurídico, né, perfeito, não significa que você possa não ter um problema de provar se houve ou não um crime de responsabilidade. Eu acho que a gente, mesmo durante essa última semana que foi feita a defesa dela pessoalmente, os senadores se posicionaram, não houve nenhum fato novo, nem por parte da defesa, nem por parte dos acusadores, em relação à materialidade do crime. O que se viu foi uma repetição de algum discurso, o que para alguns analistas, e eu faço parte desse, digamos assim, desse grupo, de que não identifica nos atos que estão sendo julgados pela presidente como ato de responsabilidade fiscal, de improbidade, caracteriza um crime. Eu acho que o que houve ali pode ter sido até talvez um erro, mas que não pode ser utilizado como um crime de responsabilidade que leve a um processo de impeachment.
Eu acho que esse é o grande problema. Agora, utilizar a palavra golpe vai da cabeça de cada um. Veja bem, se você tem uma presidente eleita e nós temos um presidencialismo, o presidencialismo é diferente do parlamentarismo, a gente tem que entender isso. Que você tem no presidente da República a legitimidade que os votos populares dão. Então, você está falando da retirada, ou seja, o afastamento definitivo de uma autoridade legitimamente eleita por 54 milhões de votos. Então, isso requer muito cuidado. E o cuidado, principalmente, na formulação da acusação, que eu acho que foi muito falho, é muito frágil. Se você pegar, existem buracos que não se sustentam para você afirmar categoricamente que ela tenha cometido crime. Então, daí, você usar a expressão golpe, o golpe branco, um golpe parlamentar, vai do gosto de cada um. Agora, que não foi um procedimento correto e que a gente não pode simplesmente aplaudir e achar que esse foi um processo democrático, constitucional, não. Há falhas profundas, erros cometidos de ambos os lados, que precisam ser corrigidos, principalmente por uma reforma política que o Brasil está precisando há muito tempo. Agora, Nilson, explica para quem está em casa, quem vai assistir essa entrevista, porque era Dilma e Michel Temer na mesma chapa. E só porque a Dilma teve que sair, só porque ela foi julgada, e o Michel estava ali com ela, na mesma chapa, né? Estava comandando junto, sabia o que estava acontecendo, e ele que assumiu. O problema da assinatura, quem é que assina o documento? Quem que assinou os documentos que autorizaram a questão, por exemplo, do atraso do pagamento do Banco do Brasil, que na verdade não foi nem a presidente, na verdade era o Ministério da Agricultura, enfim, essa relação do Banco do Brasil. Mas, enfim, a gente tem que entender que o processo foi todo fundamentado na figura da presidente, que então ocupava o cargo de chefia, ela que assinava. O Michel, como vice, ele até, inclusive, tem alguns documentos que é uma das questões também que foram levantadas. Mas nos processos, digamos, o fato político, jurídico que fundamentou o impeachment, tem a assinatura dela. Foi uma ação da presidente da República no momento exercido pela presidente Dilma, não pelo Michel Temer. Agora, para você pensar numa cassação da chapa vice-presidente Dilma e vice Michel Temer, você teria que pensar num outro processo que corre no tribunal, na questão eleitoral, que é a questão da eleição e financiamento por dinheiro de Caixa 2. Aí sim, se você conseguir um processo caminhar que vá até as suas digamos, o seu final, fundamentado nessa utilização de dinheiro ilícito na campanha da Dilma, e aí você também tem o Michel Temer, porque é uma chapa. Mas, caso contrário, do que foi constituído o processo de impeachment, o Michel Temer não poderia ser incluído dentro desse rol, tá? A menos que tenha uma outra denúncia, uma outra documentação que possa fundamentar um outro processo, que eu acho pouco provável. Michel Temer assumindo, foi bom ou era melhor ter novas eleições? Não, existe uma falsa ilusão, muito mais pelas pessoas que são partidárias do PMDB, as pessoas que queriam ver o PT fora do governo. Isso tudo é muito compreensível, de que o Brasil hoje é um país melhor do que era. Não, o Brasil do mesmo jeito, o Brasil não mudou absolutamente nada. A crise continua aí, os problemas são terríveis, nós temos problemas políticos, econômicos, que precisam ser resolvidos. O Michel Temer tem uma agenda pesadíssima, não sei se ele vai ter... Ele é um homem experiente, apesar de não ter o crivo popular, ser um presidente que, é exemplo da Dilma também, tem uma baixíssima aprovação. Quer dizer, ele vai ter que lidar com uma impopularidade, com medidas impopulares e com um Congresso que agora está mal acostumado. Eu acho que de toda essa crise, se tem uma instituição que se fortaleceu e saiu muito fortalecida, é o Congresso Nacional. Porque agora nós teremos aquilo que de pior a política brasileira tem potencializado, que é essa relação promíscua entre o Congresso e o Presidente da República, ou seja, a troca de favores. Porque se foram capazes de afastar uma Presidente da República por conta de um ato que juridicamente ele não se sustentou, durante todo o processo, alguém aqui pode dizer, A e B, dizer que tem fundamentação, mas qualquer especialista diz que não tem. Qualquer um que esteja isento desse processo, que não esteja apaixonado, sabe muito bem que há falhas profundas desse processo de impeachment. Então, diante dessa crise política, que foi resolvida por uma retirada abrupta, vamos considerar o processo de impeachment como algo constitucional, é uma retirada abrupta. Você tem uma presidente da República que foi eleita e que foi 1 ano e meio depois retirada por um processo de impeachment, por 61 votos. Dos senadores. Então, quer dizer, esse Senado se fortalece muito e pode estabelecer uma relação desigual com a presidência da República, ou seja, aquela coisa de troca de favores, os interesses podem se sobressair ao interesse maior, que é o interesse da nação.
Isso é muito perigoso, abriu um precedente muito perigoso. E também abriu-se um precedente perigoso também, porque se afastou a presidente, a condenou por um crime, mas não foram capazes de estender esse crime para a questão política. Quer dizer, ela continua com seus direitos políticos garantidos. Isso abre um precedente para outras pessoas que estiverem envolvidas, que forem cassados os seus mandatos, preservarem os seus direitos políticos. Quer dizer, é mais uma jabuticaba brasileira, né? Essa era a minha próxima pergunta para você, referente aí o direito político. Tiraram, né, impeachmentaram uma presidenta, mas não tiraram o direito político dela. O que isso representa? Se representa que você vai tem ações, por exemplo, o Álvaro Dias, o senador diz que vai entrar com mandado de segurança, alguns setores da OAB, se eu não me engano, vão entrar com mandato também, porque o que houve um acordo pensado, isso não foi decidido no dia da votação, obviamente, um acordo pensado, elaborado por Renan Calheiros, por Ricardo Lewandowski e obviamente, pela defesa da presidente Dilma. Há que se entender que o presidente do Supremo Tribunal Federal abriu esse precedente, ou seja, há uma brecha constitucional que indica que pode haver uma separação da votação. Alguns entendem que não, outros entendem que sim. Mas, ou de um lado ou do outro, o que a gente pode entender é o seguinte, é que abriu-se um precedente que pode ser muito perigoso, porque outros parlamentares podem reivindicar esse mesmo direito, de serem julgados e até afastados, perderem o mandato, mas não perderem os seus direitos políticos. Mas isso é um assunto que o STF vai ter que se debruçar e resolver. Isso é uma questão para o STF. Para a gente, cabe apenas analisar as consequências políticas que isso pode decorrer. Agora, se é um fato que pode ser objeto, por exemplo, de uma impugnação, de um outro instrumento jurídico que possa impedir, aí é uma questão que o STF vai ter que resolver. É o que eu estou dizendo, nós estamos saindo de uma crise, entrando em uma outra crise. Não sei onde a gente vai parar. Não sei, eu acho muito, muito preocupante. Melhor seria, né, que a gente tivesse uma antecipação das eleições. Eu acho que essa seria a medida um pouco mais digamos, cautelosa, um pouco mais... Mas nem setores do governo, nem setores da oposição vão propor isso. Eu acho que a gente vai caminhar para os 2 anos e pouco do governo do Michel Temer, com crise, com sem crise, ele vai ter que mostrar capacidade de articulação no Congresso, de comunicação com a parcela da população que está sofrendo o problema da crise, de desemprego, perda de direitos sociais, enfim, todas essas questões que só vão se agravar a partir de 2017, porque 2016 é ano de eleições, dificilmente o PMDB, que é um partido muito capilarizado, tem interesse em ganhar muitas prefeituras, vai propor alguma coisa que seja impopular. Agora, em 2017, a gente vai esperar, mas eu acho que a gente vai ter muito problema pela frente. A crise não termina com o impeachment da DP. Pelo contrário, eu acho que se agrava muito mais no sentido de que nós temos agora também essa questão da instabilidade, que pode ser corrigida, vai depender do talento político das pessoas que agora comandam o governo brasileiro. Nilson, para a gente encerrar o nosso bate-papo, o que o povo brasileiro pode esperar a partir de agora, né? Esse impeachment aí, o que o povo brasileiro pode esperar? Uma melhora, uma piora? Olha, eu acho que se as coisas... eles não devem esperar muita coisa, porque a situação é uma situação que não deve ser... A situação econômica do Brasil e política não é uma situação que se resolva a médio prazo. Quando eu digo médio prazo, nos próximos 2 anos, é impossível você pensar numa melhora significativa. Então, a gente tem que pensar o Brasil para os próximos 10 anos, entendeu? Tudo que a gente está fazendo aqui, a gente tem que entender que só em 2018, o presidente que assumiu em 2018, esse sim, legitimado pelas urnas, poderá acelerar algumas mudanças, algumas reformas que precisam ser feitas. Daqui até lá, o que a gente vai ter é um Congresso extremamente fortalecido, um presidente que tem, por um lado, essa relação meio que instável com o Congresso e, por outro lado, não conta com o apoio popular. Então, o que ele pode fazer? Encaminhar medidas e reformas impopulares sem apoio parlamentar, apoio popular, com uma base no Congresso que a gente sabe muito bem como é que ela se sustenta, ela é extremamente fisiológica, enfim. E você vai ter também o PT na oposição, você vai ter setores da esquerda que vão para a oposição ferrenha, o que é um erro também, né, fazer oposição com responsabilidade. Mas, enfim, o cenário que se vislumbra é que nós vamos ter, talvez, uma relativa calmaria num primeiro momento, mas que se os problemas que estão aí, as reformas estruturais que precisam ser feitas, não forem devidamente encaminhadas, eu não digo nem aprovadas em curto espaço de tempo, porque isso é muito difícil, não é?
As matérias são delicadas, requer debate, mas, enfim, elas precisam ser, pelo menos, discutidas com a população, colocadas de forma transparente e encaminhadas, para que nos próximos 2 anos a gente possa ter, então, algumas dessas matérias devidamente aprovadas, outras bem encaminhadas, e prosseguir dentro nesse processo de transformação, de melhoramento da democracia no Brasil, e pensar sempre que nós temos uma oportunidade sempre de melhorar. É uma experiência traumática, não era necessário se passar por isso, mas, infelizmente, é história isso agora, né? Dia 31 de agosto agora é história. A gente tem que olhar para frente, aprender com o passado, mas vislumbrar que nós temos um futuro e uma nação inteira. Nós temos uma nação para construir. Então, cabe à universidade, aos professores, aos alunos, ao cidadão, trabalhador, dona de casa, todo mundo, a mídia que tem um papel fundamental nisso, promover debates, encaminhar discussões, organizar debates setoriais para que possam sair desses debates, não ficar restrito ao Congresso Nacional, mas a sociedade civil organizada também discutir, propor ajustes, juntamente com o governo, independentemente de ser o Michel Temer, o PMDB ou o PT. O Brasil precisa resolver os seus problemas. E isso é um problema que cabe a todos nós participarmos do processo de solução. Se nós relegarmos, deixarmos a responsabilidade da solução desses problemas para o presidente da República e o Congresso, nós vamos continuar patinando e não vamos avançar em absolutamente nada. Nilson, muito obrigado, viu, por esse bate-papo, deixou tudo muito bem claro. Eu espero ter contribuído mais uma vez com o debate. É um debate que não cessa, obviamente, a gente tem muita coisa para pensar, muita coisa para falar, mas eu acho que é muito importante que, principalmente a mídia, procure ouvir todos os setores da sociedade, né? Professores, cientistas sociais, alunos, enfim, o trabalhador, o cidadão comum na rua também precisa se manifestar. Enfim, eu acho que a gente precisa fazer isso, nós precisamos retomar essa capacidade de mobilização pacífica, consciente e com objetivos claros. É isso que eu acho que, às vezes, na política no Brasil, às vezes a coisa é muito levada por uma paixão e a gente acaba perdendo o foco. Mas o foco é o que a gente pode fazer para melhorar o Brasil, não é? Já que o que passou, passou e a gente tem um futuro pela frente. Eu acho que é isso. E a mídia tem um papel fundamental. E eu espero contribuir outras vezes também com esse debate. Eu acho sempre muito gratificante. Muito obrigado. O Entrevista.net dessa semana vai ficando por aqui, mas na próxima semana eu volto com outro entrevistado e com outro assunto. Tchau, tchau.